Fala galera, beleza? Tranquilidade? Bom, vamos lá fazer a correção do meu simulado, tá? Aproveita esse simulado, na verdade aproveitar, né, como uma forma de revisão de véspera, porque quando eu montei esse simulado foi realmente mapeado nos principais tópicos que a Avança vem cobrando em seus certames aí da Guarda Civil Municipal. E sem mais delongas, vamos lá. Código Civil. Aposto muito, porque onde eu observei praticamente todas as provas da guarda, ela cobra questões sobre personalidade jurídica, questões sobre quais as classificações de bens, né? Então vamos lá, questão 26. De acordo com o Código Civil em relação aos bens públicos, assinale a alternativa incorreta. Dica que eu sempre dou, deixa eu dar uma apagadinha aqui que é sempre circular, tá? Quando tiver incorreta, circula. Porque a banca ela brinca entre correta e incorreta. Vamos lá. São bens públicos de uso comum do povo, tais como os rios, mares e estradas, certinho, e praças. Os bens comuns de uso, os bens públicos de uso comum, você tem que pensar que são aqueles bens que é destinado para toda a sociedade. O que toda a sociedade usa? Ela usa praças, avenidas, rios, estradas, então assim, isso é o bem comum do povo. Então essa alternativa está certinha. B. São bens públicos de uso especiais, tais como edifícios, terreno destinado a serviço ou estabelecimento da administração federal, territorial, municipal, exceto suas autarquias. Essa eu vou pular para depois a gente voltar nela. São bens públicos os dominicais que constituem patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real ou de cada uma dessas entidades. Certinho. A administração pública, ela tem esses bens dominicais, aqueles bens que são da administração pública, porém não são aqueles bens que são exercido a atividade principal da administração pública. Exemplo, uma delegacia de polícia é um bem especial, porque ele executa uma atividade principal da administração pública. Entretanto, um terreno baldio que de repente a Polícia Federal tem, onde coloca os carros, as viaturas que estão quebradas, essas coisas, esse terreno baldio ele é dominical. E esse bem é importante falar que os dominicais eles podem ser passíveis de alienação, tá? Esses são passíveis de alienação. Os bens de uso comum e especial são inalienáveis. E também lembrar que eles não fazem parte, não são sujeitos de uso capião, né? Então, essa questão ela tá certinha. Mas sempre colocando um V, né? Riscando tudo. Os bens públicos de uso comum e de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação na forma de que a lei determinar. É o que eu acabei de mencionar. Vou tomar um cafezinho aqui. Os bens de uso especial são inalienáveis. Os únicos que são alienáveis são os dominicais. Então, se vê lá na prova dominical, lembra que pode ser passível alienação. Letra E. Os bens públicos não estão sujeitos ao uso capião. Lembra que eu mencionei? Então, essa aqui está certinha. Então, qual que está errado, né? Vamos lá voltar na B. Ó, os bens públicos de uso especial, tais como os edifícios ou terrenos destinados a serviço ao estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, exceto matou a questão, as suas autarquias. As suas autarquias, que pode ser uma fundação pública, pode ser uma sociedade de economia mista, pode ser uma fundação, eles também fazem parte da administração e eles também entram no rol de bens de uso especial, como o exemplo do INSS. O INSS é uma autarquia, só que ela faz parte da administração federal e ela está sujeito ao conceito de bens. Então temos que a incorreta nessa questão é a letra B. Certinho? Vamos para a próxima questão. Aqui é uma questão de direito penal. Ela é uma questão aí de direito penal. E aqui é uma questão de crimes contra a vida, né? Crimes contra a vida que tem a modalidade dolosa e tem a parte culposa também, né? Aqui vamos ler a questão para identificar o que a questão está nos propondo. Maria
uma jovem engajada em causas sociais. Pelos direitos dos mais vulneráveis, em um dia chuvoso, enquanto voltava para sua casa, após uma longa jornada de trabalho, ela se depara com uma cena chocante. Uma pessoa idosa sendo brutalmente agredida por um grupo de jovens delinquentes. Olha, essa palavra aqui, ó, impelida por motivo relevante social, sob de domínio violenta emoção, ela toma uma atitude drástica, que resulta na morte dos agressores. Diante do cenário apresentado e com base no artigo 121, inciso 1º do Código Penal, sabendo que Maria, olha que alternativa interessante, essa alternativa não, olha que informação interessante, cometeu crime que impelia por motivo relevante de valor social e moral, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. O juiz pode... Então aqui a gente está num crime de homicídio, né? Só que tem uma característica muito interessante. O Código Penal ele prevê o seguinte: o indivíduo que venha cometer um homicídio por um relevante valor moral após uma injusta provocação da vítima, existe uma questão nesse homicídio que entra como homicídio privilegiado. E esse homicídio privilegiado, a autoridade entende que é um homicídio que ele tem uma atenuante. Logo, ele pode ser reduzido de 1/6 a 1/3 da pena. Porque imagine uma situação lá que você encontra, você está lá, você tem uma filha, você encontra sua filha sendo estuprada. Aí você vai tirar ali, você tenta salvar a sua filha e o indivíduo ainda fala, tô com o momento de sua filha mesmo, tô estrupando, que não sei o que lá. Então assim, você tem um relevante valor moral que é sua filha, né? E você tem uma injusta provocação da vítima. Então logo, isso é uma atenuante e isso enquadra como homicídio privilegiado. Eu vou colocar já a alternativa certa e vou explicar as outras que eu falei. E o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3, que é o que eu mencionei. Agora vamos ler as outras para tentar entender o que está errado. O juiz deverá condenar Maria pena máxima possível, ignorando suas motivações, para mostrar um exemplo severo à sociedade? Não, porque justamente existe uma atenuante. O indivíduo ele não tinha dolo específico em matar a vítima. Porém, ele acaba fazendo por uma questão de relevante valor moral, né? Não tem essa característica prevista no Código Penal que, não, pelo contrário, vai diminuir a pena, não aumentar. B. O juiz poderá considerar a ação de Maria como um ato de heroísmo, absolvendo completamente sobre qualquer responsabilidade criminal? Não, ela ainda irá responder pelo crime. Entretanto, como atenuante, como eu já mencionei. C. O juiz poderá conceder Maria uma recompensa financeira em vez de pena, como forma de incentivo a ações violentas? Não. Não há incentivo nenhum, mesmo que ela tenha cometido com esse relevante valor moral, incentivo para cometer isso, porque um homicídio ele é um crime previsto no Código Penal, então não pode ter incentivo nessa questão. Aí D. O juiz poderá decidir que Maria agiu em legítima defesa contra os delinquentes, mesmo após terem sido mortos Não, peraí. Realmente, a legítima defesa é uma excludente de ilicitude. Aí a Maria, se fosse caso, ela seria absolvida. Entretanto, ela não agiu em legítima defesa. A legítima defesa é quando o agressor faz uma injusta provocação contra você ou alguém ali, ou a terceiros ali, e você tem o dever você pode agir para salvar a vida. Entretanto, ali ele não fez uma injusta agressão contra Maria. Maria presenciou uma situação que já estava ocorrendo. Entendeu? Então isso não enquadra como legítima defesa. Lembrar que existem 4 excludentes de ilicitude, né? Legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito e estado de necessidade.
Não vou entrar profundamente nesses assuntos, porque a guarda normalmente não cobra essas questões, mas é só bom lembrar para, de repente, ali a gente saber o que é. Então, logo a 27 é a certa. Vamos para 28. Vou tomar um cafezinho aqui que estou fazendo aqui, tomando um café de manhã, aproveitando, né, esse tempo. Mas vamos lá. Questão 28. De acordo com o artigo 5º aí, ó, direitos e garantias individuais e deveres, hein? Sempre cai uma questão dessa. Da Constituição Federal, ela regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, a seguinte. Então, aqui o que fala, né? Quais são as medidas? O cara cometeu crime. Quais são as medidas previstas na Constituição Federal, né? Privação de liberdade, multa, né? Suspensão da interdição de direitos. Mas vamos ver o que a alternativa dá como errada, né? Bisuzinho, né? De ou coisar, ou circular, ou etc. Para não cometer o erro de repente, achar que é a verdadeira. A. Privação e restrição de liberdade. Sim, seria a prisão, né? Perda de bens, sim. Normalmente crime de improbidade administrativa, né? O cara enriqueceu de maneira ilícita mediante a função do cargo ali da administração pública, e ele tem a perda de bens para ressarcir o erário. Então isso é uma das medidas que pode ser sancionadas pelo juiz depois de ter cometido um crime. Multa, sim, né? A fiança, né? A famosa fiança. O cara cometeu um crime ali e paga uma fiança. Prestação social, sim. Obrigatória, não. Aqui é a alternativa, tá? Alternativa. Então, essa já está errada. Suspensão e interdição de direitos, sim. Lembra no crime de abuso de autoridade? Inabilitação para o cargo de 1 a 5 anos? Isso é uma suspensão de direitos. Na verdade, é uma interdição, né? De direitos. Você fica ali um período temporário. Lembrar que é suspensão, não existe cassação, tá? Bom, essa questão que eu achei relativamente tranquila. E é isso. Vamos pular para a próxima. Questão 29. Vamos lá. Questão 29 é para a gente identificar aqui, né? Tem aqui, ó. Deixa eu só ler essa aqui, ó. Analisa as afirmativas abaixo, de acordo com o Código Penal. Então é para a gente identificar quais são as certas. Vamos lá. Código Penal, hein? Furto qualificado. Subtrair coisa móvel alheio para separar outra mediante a grave ameaça ou violência a pessoa depois de havê-la por qualquer meio, reduzindo a impossibilidade de resistência. Isso aqui é roubo. Roubo. Mediante a grave ameaça ou violência é roubo. E essa aqui, reduzindo a impossibilidade de resistência, normalmente é aquela pessoa que coloca a boa noite Cinderela, né? Então você coloca a situação numa característica de vulnerabilidade, impossibilitando ela de reagir, né? Roubo. Subtrair condômino, coerdeiro ou sócio para si ou para outra a quem legitimamente a detém. Coisa comum. Isso aqui, gente, é furto de coisa comum. Desculpa a minha letra aí que tô fazendo aqui, eu ainda não me adaptei a escrever aqui na tela digital. Então não é, tá errado também. Peraí que eu tô na extorsão. Aqui, ó, tá errado também. Extorsão. Constranger alguém mediante a violência ou a grave ameaça com o intuito de obter vantagem para si ou para outrem econômica. A fazer tolerar que faça ou deixe de fazer alguma coisa. Isso mesmo, extorsão, né? Extorsão. Então, só a 3, né? O que ela está pedindo? Só a 3 está correta. Então, assim, constranger alguém mediante a violência ou grave ameaça com o intuito de obter vantagem devida econômica. Isso é extorsão, certo? Coação. Pode confundir. Constranger alguém mediante a grave ameaça com o intuito de obter vantagem devida.
Coação não tem a parte de econômica, então é um pouco diferente. A coação de extorsão. Extorsão você quer uma vantagem ali econômica, dinheiro, alguma coisa. Na coação você quer só que a pessoa faça algo. Então sempre tomar cuidado nessa questão aí para não confundir. Vamos lá, questão 30. Deixa eu tomar um pouquinho de café. Estou fazendo aqui, aproveitando, né, que tem um monte de coisa para fazer hoje. Aproveitando aqui, enquanto eu tomo café, eu faço a correção. Questão 30. De acordo com a Constituição Federal, artigo 1º, aí, fundamentos, hein? Sempre cai fundamentos, né? Formada pela união dissolúvel dos estados e municípios e Distrito Federal. Constitui um Estado democrático de direito. Tem como fundamentos, exceto, né? Exceto, circular. Aqui, ó, o subsidiário. Muito fácil, né? Todo mundo sabe. Soberania, cidadania, dignidade, valores sociais, pluralismo político. Vamos conferir? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, pluralismo político. Valores individuais para o trabalho, não. Não, isso aí são aqui, ó. São os direitos sociais, tá? Direitos sociais. Então, a única que está errada é essa aqui, ó. Tá? Entendeu? Então, essa aqui acho que é uma questão tranquila, todo mundo sabe o que é. Sociedivo aplu, quando vim. Fundamento é isso e objetivos é com GRAPRO, né? Compromisso, garantir, erradicação da pobreza. Esses são os bizuzinhos para saber na hora da prova. Questão 31. Vamos lá. Durante uma acalorada discussão em um grupo de amigos nas redes sociais, Guilherme, com a intenção de prejudicar Pedro, espalha falsa informação sobre ele, afirmando que ele roubou. Roubou, hein? Está imputando crime. Quando você imputa crime, o que é? Calúnia, né? Dinheiro da empresa em que trabalha e cometeu crime, desvio de fundo. Qual tipo de crime? Calúnia, né? Que é muito fácil. Furto a gente sabe, né? Tem que subtrair. Ameaça é você ameaçar alguém, restringindo a liberdade da pessoa. Injúria é quando você ofende alguém. Ah, você é um viado, você é um corno. Isso é injúria. Difamação é quando você fala mal de alguém. Ah, exemplo, tal pessoa ali ó, trabalha como garota de programa. Isso é uma difamação. Então aqui a gente está uma situação de calúnia, crime contra a honra, hein? Lembrar que crime contra a honra só são 3: calúnia, difamação e injúria. Todos apenados com detenção, tá? Aproveitando que a exceção da verdade só é para difamação quando o indivíduo está nas funções ali que exercem né, funções aí na parte de funcionário público, cabe a exceção da verdade. Tutela objetiva é só calúnia e difamação, e retratação também. O indivíduo só pode retratar antes da denúncia na calúnia e na difamação. Questão 32. Vamos lá. Vamos devagarzinho porque tomando café aqui, acabei de acordar, né? Não dá pra gente acelerar. E eu gosto assim de estar explicando, né? Veja aí que o pessoal faz a correção do simulado das coisas, fala, essa tá certa, essa, mas eu gosto de tentar explicar para vocês um pouco o conceito, porque tá errado, tentar uma situação hipotética, porque eu acho que é mais fácil pra gente absorver, né? Então vamos lá. 32. De acordo com a legislação, ó, mais uma aí ó, de homicídio, hein? Quando o homicídio é cometido mediante a paga, promessa ou recompensa por motivo torpe, qualificado, né? A gente sabe que existem as qualificadoras do homicídio. O feminicídio, ele é uma qualificadora, porém, é o seguinte, ele tem que ser em razão do sexo feminino. Então, não pode ser um feminicídio. Dolosos é aquele qual a gente prevê o resultado, né? Então, assim, o feminicídio é doloso, o motivo torpe é doloso, todos eles são dolosos. Só os culposos que não há previsão legal, né? Porque o indivíduo não tinha intenção e acabou cometendo um crime. O privilegiado eu expliquei naquela questão, e o homicídio simples seria o homicídio só de matar alguém,
Não teria nenhuma qualificadora nessa questão. Acho que é uma questão relativamente tranquila, né? Vamos lá para 33, Constituição Federal. Aqui são o artigo 4º, são as relações internacionais, né? De acordo com o artigo 4º da Constituição Federal, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais, exceto, né? O exceto. Prevalência dos direitos humanos? Sim. Solução pacífica dos conflitos? Sim. Igualdade entre os estados? Sim. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade? Sim. Dependência nacional? Não, tá errado. Aqui é independência, né? O Brasil ele é independente, ele não depende de ninguém nas suas relações. Existe uma cooperação, mas não uma dependência. Então é independência. Beleza? Então essa tá errado por esse motivo. Questão 34, Código Penal. Ó. De acordo com o Código Penal, analise as afirmativas B ou F. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Aqui são os crimes, a gente vai ter que julgar, né? Se está certo ou não. Vamos colocar no V ou F. Apropriar-se funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular de que tenha posse em razão do cargo. Ou desviá-lo em proveito. A gente está num peculato comum, né? Existem algumas modalidades de peculato, né? Peculato comum, peculato furto, peculato culposo, peculato por erro de outrem, mas a gente aqui está no peculato comum, então está verdadeiro. Conclusão. Exigir para si ou para outrem, direta e indiretamente, ainda que fora da sua função antes de assumi-la, mas em razão dela. Vantagem indevida. Isso mesmo. Certinho. Né? Exigir, né? Para si para outro, vantagem indevida. Não tem o que colocar. Corrupção passiva. Solicitar ou receber para si para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora de sua função. Ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Vantagem indevida ou acertar promessa. Olha aí, ó, certinho. Todas estão certas, né? Então, todas estão certas. Aqui, ó, a Avança já colocou... Não, desculpa, não é na concussão, não. É na corrupção passiva. A banca, ela já colocou corrupção passiva privilegiada. Corrupção passiva privilegiada é doutrina, não está escrito na lei, mas é aquela corrupção o qual você cede a pedido de outrem. E o que acontece? Essa corrupção passiva, tudo que é privilegiadora, ela tem uma atenuação. Então, ela é apenada com detenção. Quanto a corrupção passiva é de 2 a 10 anos de reclusão, a passiva é detenção. Agora não vou me lembrar exatamente qual é o tempo de pena. Mas é ficar atento a isso, porque a banca talvez ela pode cobrar em alguma questão. 35. Vamos lá. Artigo 10, né? Do que? Do Estatuto Geral das Guardas. Isso aí também sempre cai, né? Vamos lá. De acordo com o artigo 10, né, do Estatuto, são requisitos básicos para investidura em cargo público de guarda municipal, exceto, né? Nacionalidade brasileira? Sim. Gozo dos direitos políticos? Sim. Obrigações militares para os homens, né? Mulheres não precisam disso. E eleitorais? Verdade. Nível médio? Completo? Sim. Idade mínima, 21 anos? Não, aqui é 18, né? Aqui é 18 anos. Então, essa está errada. Acho que é uma questão tranquila, não tem muito o que explicar, isso é o que está previsto na lei. Vamos lá, ó, direito civil, hein? De acordo com o artigo 5º do Código Civil, a menoridade cessa aos 18 anos completos. Quando a pessoa fica à prática todos os atos civis, né? Habilitado. Entretanto, de acordo com o parágrafo único, cessará para os menores. Então, assim, ó, a minoridade ela acaba aos 18 anos. Então,
Aí é a personalidade jurídica da pessoa, né? Ela fica apta a todos os atos da vida civil, né? Responde por todos os atos. Porém, existem algumas questões que tiram a incapacidade relativa entre os 16 aos 18. Capacidade relativa é 16 a 18, né? Certo? Mas ela cessará se ela atender alguns critérios. Então, mesmo o indivíduo com 16 anos pode ter absolutamente capaz na vida civil. Então, vamos ver quais são, né, essas questões. Pela concessão dos pais ou de um deles, na falta de outro, mediante instrumento público independente de homologação judicial ou por sentença do juiz. Ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos, tem que ser maior, 16, então tá certo. A parte de emancipação, né? Concessão, o filho quer ter um acordo ali, vai morar em algum lugar, tal, ó, eu vou estudar, quero isso, quero aquilo, então existe essa possibilidade, lembrando que não há necessidade de homologação judicial ou por sentença de juiz, apenas ouvir do tutor e fazer o documento, né? Ele já está isso. Pelo casamento, sim, né? A partir do que o indivíduo casou, ele já, né? Ele já tem responsabilidade por uma família. Logo, ele terá capacidade completa da vida civil. Pelo exercício de emprego público, com certeza. Muitos jovens aí de 17 anos, eles entram para a Academia do Barro Branco, ou para os jovens de, salvo engano, 16 anos na SpaceX, e eles já, como eles vão já ter contato ali com armamento, tudo, eles já têm capacidade civil por completo. Questão 36. Pela colação de grau de ensino, curso de ensino superior, com certeza, né? Aqui eu acho um pouco difícil, né? Porque não sei no Brasil. Eu sei que pode prestar vestibular com 17, mas menor, assim, concluir, né? Antes dos 18, acho difícil. Aqui eu não vejo ninguém que aconteceu isso. Mas, se tiver alguém, pode sim. Então vamos lá. Todas estão certas, né? Então é a alternativa aí. Bastante importante se atentar a todos esses detalhes. Vou pegar mais um pouco de café. Que é a base do café, né? De manhã, vocês sabem como que é. Vamos lá. Aí mais uma aí de direito penal. Vamos lá. Questão 37. Leia. Obter. Para si ou para outra, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício árdua ou qualquer outro meio fraudulento, né? Então, assim, o cara quer induzir alguém ao erro para ter vantagem ilícita. O que é isso? Estelionato, né? Acho que é bem tranquila, né? A gente já expliquei o que é furto, já expliquei o que é calúnia. Apropriação indébita é quando alguém te dá algo em sua posse, tipo, seu irmão, ó, fica com meu celular e tal. Você não devolve e ele quer, isso é uma apropriação indébita, e é crime, né? E apropriação indébita é coisa chata, você acha um documento na rua e tal. Você acha um celular, vamos lá, ficar mais tranquilo para explicar. E você se apropria ali, né? O cara tenta ligar para você, você não atende, você desliga, troca o chip. Isso é uma apropriação indébita de coisa achada. Isso aí são crimes de ação pública condicionada à representação, né? Então, a vítima ela tem que ir lá representar contra você para ter restituído o bem, né? Patrimônio público, patrimônio privado, desculpa. E é isso, vamos para 38. De acordo com o Código Penal brasileiro, o Código de Trânsito brasileiro, agora de trânsito, desculpa. Artigo 298. Ó, trânsito vai cair certeza, hein, mano? Vamos lá, que essa questão pede. Abaixo atribuindo o VOF, né, verdadeiro ou falso, em seguida assinale a alternativa com a sequência correta. São circunstâncias que agravam a penalidade, ó. Penalidade de trânsito. Então, aqui lá no Código Penal tem algumas circunstâncias que agravam, né, a penalidade. Ter o condutor cometido infração com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco a grave dano patrimonial terceiro. Isso aqui tá certinho. Se o cara tiver um potencial ali mais pessoas, ela entende que é uma agravante, né? É uma majorante.
Ter o condutor cometido o veículo infração, tem como ter o condutor do veículo cometido a infração utilizando o veículo sem placas ou com placa falsa, com certeza, né? Placa falsa, adulterada, veículo roubado, isso majora o crime. Ter o condutor do veículo cometido infração com permissão para dirigir o carro diferente, com certeza, né? Eu tenho categoria B e estou dirigindo um ônibus. Aí eu venho lá, bato o carro, aí de repente alguém morre, eu assino homicídio culposo, mas vai ter uma majorante, porque eu não tinha exatamente a classificação da habilitação que conduzia aquele veículo. Então todas estão verdadeiras. Logo, qual que é? Que todas estão verdadeiras, a letra B aqui. A letra B é a nossa alternativa. Vamos lá. Tamo indo. Essa aqui é uma questão fácil, não vou... 39, não vou me ater à explicação, porque não tem, né? No Estatuto da Guarda, né? As guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, preferencialmente azul marinho. Aqui não tem nem o que falar. Vamos para 40. Mais uma constitucional, hein? De acordo com a Constituição Federal, artigo 37. Analise o VOF para a fossa. Seguir assinale a alternativa consequência correta da administração pública direta e indireta. Aqui são os poderes da União, né? Distrito e dos municípios obedecerá legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. LIMP, né? Isso aqui é muito fácil. Hoje as bancas nem cobram mais LIMP, né? Porque até quem não estuda sabe isso. Então elas vão cobrar alguma coisa mais conceitual. Uma coisa que o candidato pode avaliar o candidato se ele domina mesmo ou não a Constituição, se ele estudou. O prazo para a validade será no mínimo de 1 ano. Não, que 1 ano, né? 2 anos mais 2, prorrogável por mais 2 anos. E nem é 2 vezes, prorrogável por mais uma vez. É garantido ao servidor público civil o direito certinho à livre associação sindical. O militar não, se fosse a gente estivesse prestando aí para PM, Barro Branco, Forças Armadas, não, se estiver aqui, inclusive os militares não. Só o civil tem direito à associação sindical. Então, uma garantia constitucional. Aqui está errado, né? F. A lei reservará o percentual dos cargos de emprego público para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios para sua admissão, certo? Na lei, Constituição, portadores de deficiência. Na guarda existe um percentual mínimo de 3% para mulheres. Mas aqui na Constituição é só para deficientes, né? Então vamos lá. FVV. Qual que tá? FVV, a nossa letra I. Beleza? Tamo indo, tamo na 41. Vamos lá. A estabilidade aí, ó. São estáveis. Após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público, o servidor público estável só perderá o cargo por... Então a gente tem que saber qual que é V ou F, né? O que é verdadeiro e qual que é falso. Em virtude de sentença judicial e transitado e julgado, sim. Se estiver só transitado, tá errado, tá? Em processo não perde, só de transitado e julgado, sendo dado todas as possibilidades, né, de a ampla defesa, né? Apresentar argumentos ao contrário pela defesa. Mediante ao processo administrativo, que é o PAD, né? Às vezes a conduta ali do indivíduo da administração pública está errada, tá errado não. Vai se averiguar se foi certo ou errado, aí se instala num PAD para verificar, né? Se há necessidade de demissão, se não. É mais uma instauração, né, de um documento para averiguar. Então, o processo administrativo que seja assegurado a ampla defesa, é verdade. Tem que ser assegurado a ampla defesa. Mediante o procedimento de avaliação periódica, sim, ele pode ser demitido na forma da lei assegurada ampla defesa. Sim, tudo é assegurado ampla defesa, tá?
Ninguém pode ser demitido aí sem dar os direitos legais da pessoa. Então todas estão corretas. É nossa alternativa D. Certo? Vamos lá. 42. Outra aí de trânsito, hein? A Avança tem costume de cobrar trânsito, 2, 3, 4. Então coloquei 2 aqui no meu simulado para a gente trabalhar. A habilitação de conduzir um veículo automotor será apurada por meio de exames que deverão ser realizados no órgão ou entidade executivo do Estado, Distrito Federal, domicílio e residência do candidato. Ou na sede estadual, distrital, órgão, o condutor deverá preencher alguns requisitos. Quais são esses, né? Existem alguns requisitos, né? Para você ter exigibilidade, né? Para tirar a habilitação. Vamos ver qual que é. Ter conhecimentos avançados em mecânica? Não, a gente não vai ser mecânico. Não existe isso na lei. Não tem como. Ser maior de 18 anos apenas. Então, não é que apenas. Nem existe isso na lei, que é ser maior de 18 anos. Mas não é apenas. Possuir carteira nacional de habilitação diferente? Não. Tem que ser compatível a sua. Ter concluído o ensino médio apenas? Não. Apenas não. Agora, ser penalmente imputável, saber ler e escrever e possuir carteira de identidade equivalente, sim. Para você ter habilitação, você tem que ser imputado, né? Você tem que responder pelo todos os atos da vida civil, né? Que são crimes também. Lembrar que adolescente não comete crime, ele comete ato infracional e ele não é preso. Ele é privado de sua liberdade para medidas socioeducativas. Então, por isso que traz essa penalmente imputáveis. Porque o adolescente é inimputável, ele não comete crime. Então, logo temos que a 42 aí. Vamos lá, estamos acabando, estou na 43. Vou pegar mais um cafezinho aqui, né? Artigo 144, Segurança Pública. De acordo com o 144 da Constituição Federal em relação à segurança pública, analise as afirmativas abaixo e assinale a sequência correta. Vamos lá, vou analisar. As polícias civis dirigidas por delegado de polícia de carreira incumbem ressalvadas a competência da União, funções de polícia judiciária e apuração de infrações militares, apuração de infrações penais, exceto militares. Se colocar inclusive militar estaria errado, mas exceto, nesse caso, está certo. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Ok, perfeito. Dispuser a lei. Se tiver decreto, está errado. As polícias militares cabem polícia ostensiva e preservação da ordem pública e os corpos de bombeiros militares, além de atribuições definidas em lei, incumbe a execuções de que? Atividades de defesa civil. Perfeito, toda certa. E rápido porque são questões aí que tá muito batida, né? Acredito que todos aí que estão estudando já leu e sabe. Então todas estão corretas. Aqui eu só vou dar uma atenção no exceto, porque eles podem colocar inclusive militares e aqui eles podem colocar decreto, não é lei. Existe uma lei que está previsto na guarda, né? Lei do Estatuto Geral das Guardas que pode criar guarda. Poderá, não é obrigado, o município não é obrigado a constituir guarda militar. E a 3 é o polícia ostensiva, a preservação da ordem pública, tal, perfeito, certinho. Não tem o que colocar de errado. Aí mais uma de Código Civil aí, acho que vai cair bastante. Vamos lá, vou explicar um pouquinho conceitos bem fungíveis antes de ir para as alternativas. Né? Conceito de bens fungíveis. Bens fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por de mesma espécie. Exemplo, você tem um carro, você tem uma seguradora e seu carro deu PT, acabou com o seu carro. Então, ele tem que ser substituído pelo mesmo bem, né? Então ele é um fungível. Ele tem um caráter que ele tem que ser substituído pela mesma espécie. Você não vai conseguir, você deu PT no carro, vai trocar por uma casa. Não. Então, essa é a característica do bem fungível. Então, vamos lá. Qual que está certo aqui, ó? Os móveis que pode substituir por outros de mesma espécie. Qualidade e quantidade. Perfeito. Essa aqui, ó. C.
Já dei a definição e fui direto. O que acontece? A gente tem que saber o conceito, né? Não adianta a gente ficar só, o que é decorar. O valor comercial nem tem isso, né? Bem com alto valor comercial, bem raros, exclusivos, nem tem isso. Bens cuja a importação, destruição imediata, própria substância, também sendo considerado tais os destinados à alienação. Não, isso aqui, ó, bens são bens móveis consumíveis. Exemplo, você come por uma maçã, ela é um bem consumível. Então, você come ela própria já tem a destruição imediata. Então, não é fungível. Aí, são os que podem se fracionar sem alteração de sua substância, diminuição considerável, valor ou prejuízo do uso a que se destinam. Não, isso aqui é bens divisíveis. São os bens que podem se fracionar. Exemplo, né? 1 quilo de feijão é um bem divisível, você pode colocar meio e meio, né? Então, isso é o conceito de bens divisíveis. Vamos lá para nas 45, hein? Falta só 5. Estamos chegando lá. Constituição Federal, artigo 5º, sempre cai, né? Quando cai mais de uma. E a banca tem colocado assim, verdadeiro ou falso, para você julgar, para complicar um pouco, né? Ver se o candidato domina mais tópicos. Ela consegue cobrar em uma questão, ela cobra mais questões, né? Mais assuntos referentes ao edital. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, em relação aos direitos e deveres individuais e coletivos, assinale VOF. Para verdadeiro ou falso, em seguida, assinale a alternativa correta. No caso de iminente perigo, a autoridade não poderá... Não, aqui se não está errado. Poderá usar propriedade particular. Assegurado ao proprietário indenização posterior. Caso de iminente perigo, lá uma situação lá que de repente vai ter um roubo ali e o indivíduo mora em frente ao banco e eles sabem, já tem interceptação telefônica, já tem investigação policial, já tem homologação judicial, ele pode usar a casa do indivíduo para dar o flagrante delito na quadrilha. Então, pode sim. Então, aqui está errado. Deixa eu colocar um F melhor, né? Está errado. É inviolável o direito ou a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos garantido na lei, na proteções aos locais de culto e suas liturgias, sim. Cada um pode ter sua crença religiosa, pode montar qualquer igreja, deverá ser respeitado, desde que não infrinja ao Estado democrático de direito, né? Tipo, questões, montar uma religião, não, vamos formar um grupo armado, caráter paramilitar, vamos ofender a dignidade do presidente da república, aí não pode, só tem essa ressalva. Vamos lá na outra, estou à base de café hoje de manhã. Ninguém será submetido a tortura nem tratamento desumano, exceto em caso de guerra. Mentira, em nenhuma hipótese pode ser. Tortura, tratamento, são um tratado internacional dos direitos humanos. A Constituição fala que ninguém a única questão é ninguém terá sua pena de morte, exceto caso de guerra. Aí em caso de guerra pode ter pena de morte. É a única coisa que a Constituição fala. É plena liberdade de associação para fins ilícitos. Não, ilícito não. Vedado caráter paramilitar. Isso aqui está certo, mas ilícito não. É lícito, licitude, certo. Ilícito, coisa errada. Então fica FV, FF. Vamos lá. FV, FF, letra E. 46. Uma idieca. Assinale a alternativa correta, né, sobre o ECA, que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, aqui é correta, né, que ele está pedindo. Que corretinha. Vamos lá. O Estatuto da Criança e do Adolescente não dispõe acerca sobre a existência do direito... Eu acho que dispõe. Não dispõe sobre a existência do direito ao esporte. Isso está previsto
A criança tem o direito a esporte, lazer, educação, família. Então, obviamente, tá. A lei prevê uma série de garantias, né, e direitos da criança. É dever do Estado assegurar a criança e adolescente progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. Perfeito. O Estado ele tem o dever de garantir à criança e ao adolescente o ensino médio, né? O ensino elementar, que entende, né? Como ensino médio e ensino fundamental. E o ensino superior é de acordo com a meritocracia, né? Então, por isso que tem USP, o FRJ, mas não é obrigatoriedade do Estado conceder para todo mundo, mas sim para quem tem o mérito, quem passa no vestibular. Letra C. Não é dever do Estado assegurar à criança ou adolescente acesso aos níveis mais elevados. Não. Ela assegurar a criança, ele ter o acesso, mas segundo a capacidade de cada um. Então, assim, está errado isso aqui. É dever do Estado assegurar, sim, é o que eu falei, ao nível superior, por exemplo, mas o não. E é dever, segundo a capacidade de cada um. Os pais ou responsável não têm obrigação, não. Tem obrigação de matricular seus filhos. É obrigação do pai. Está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. E não é dever do Estado assegurar ao adolescente oferta de ensino noturno adequado às condições do adolescente. Errado. É dever. Não sei se vocês tiveram nessa questão. Eu, quando tinha 16 anos, eu trabalhava e estudava à noite. Então, assim, se você, a partir de 16 anos, você pode ir ali trabalhar, exercer atividade remunerada, o Estado ele tem o dever de transferir sua matrícula para a noite. Porque normalmente é assim, entre as 8 da manhã e às 6 da tarde. Então, você só consegue estudar à noite. Então, é dever do Estado. 47. Vamos uma de abuso de autoridade. Né? Acerca dos crimes e das penas que dispõem abuso de autoridade, assinale a incorreta. Vamos saber a incorreta. A banca gosta muito de cobrar incorreta. Configura crime na lei de abuso de autoridade o ato de submeter a vítima à infração penal ou testemunhas violentos, né, de testemunho de crimes violentos, a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que levem a reviver sem estrita necessidade de situação. Isso aqui, ó, é uma pena de detenção de 1 a 4 anos. Não pode, Isso aí tá certo. Não pode colocar a vítima. Fez lá o boletim de ocorrência. Aí fala para ela fazer, fala para ela voltar no crime. Não pode. Você tem que fazer uma vez só, ela falar o que aconteceu sobre crime e pronto. Então essa é a verdade. Então essa não é incorreta. Não configura crime de abuso de autoridade o ato de decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade legal. Lógico que é. Então essa aqui lógico que configura. Então essa aqui tá errada. Desculpa, deixa eu colocar. Essa aqui tá errada. Porque configura crime. Então já temos que a letra B. Configura crime deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária. Isso aqui é crime sim, tá? Então tá certo. Configura crime constrangeiro a depor o preso sob ameaça, né? Em razão de função, ministério ou ofício, que deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Isso aqui é crime também, previsto na Lei de Abuso de Autoridade. A Lei 13.869, de 2019, fixa penas para os crimes que veicula, sim. Então temos que a B. O resto é tudo crime. Tá tudo certo. Lembrar que as penas de abuso de autoridade são tudo detenção, né? Não existe reclusão. Olha, vamos de pena. A banca tá gostando de cobrar pena, hein? Então é bom a gente dar uma lida aí nas penas aí. De acordo com a Lei de Abuso de Autoridade, assinale a alternativa que dispõe correta que invadir ou adentrar clandestinamente ou a revelia, né? Auspiciosamente a revelia da vontade do ocupante imóvel alheio, suas dependências ou nele permanecer,
nas condições sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. O que é? É pena. É pena de detenção. E aqui, ó, pena de detenção de 1 a 4 anos. Vamos lá, ó. São 3 tipos. Tem de 6 meses a 2 anos, de 3 meses a 1 ano e de 1 ano a 4. A gente só tem essas 3 modalidades na lei de abuso de autoridade. Essa poderia ser, essa não tem e essa não tem. Mas o que acontece? A gente tem que ver penas de maior gravidade. Imagine um cara sem mandado judicial que entrar na sua casa. Não é uma gravidade? A casa não é asilo inviolável? Então, se é de maior, a gente vai na maior pena. É um critério que a gente acaba usando aí para ver pena difícil. Eu erro bastante, vou ser bem sincero. Eu agora que tenho trabalhado, a gente tem que se adaptar. A banca está cobrando bastante. Então, é isso. Vamos lá, apaguei aqui, mas só para a gente ler outra questão. Estamos chegando ao final, hein, gente? De acordo com o Código Penal, qual é a penalidade para quem desacatar funcionário público no exercício de sua função? Ó, desacato é detenção. Desacato, resistência, desobediência é detenção. Então a gente já exclui os reclusão. Então vamos lá. Detenção de 6 meses a 2 anos, detenção de 15 dias a 6 meses, detenção de 6 meses a 3 anos. Essa é um pouco mais difícil saber, porque eu sei que é detenção. Mas essa é a, tá? Detenção de 6 meses a 2 anos. Aqui, galera, tem que ler, decorar. Todos os crimes desses que eu te falei, né? Do particular contra a administração pública, que é detenção, desacato e resistência, são detenção. Mas para um é de 6 meses a 2 anos, outro é de 15 dias a 6 meses. Aqui você vai ter que fazer uma analogia ali, colocar no caderninho e decorar, não tem jeito. Aqui eu não consigo dar um bizu. E é isso. Vamos lá, a última questão, estamos terminando, graças a Deus, né? Vamos lá, 50. Assinale a alternativa que compete, né? Completa respectivamente as lacunas. O certificado de registro de arma de fogo será expedido pelo quem? Pela quem? Pela Polícia Federal. É a PF que expede após autorização do SINARME. Certo? Então, qual que é? Polícia Federal, autorização do SINARME. Questão, ó, pode confundir pelo SINARME da Polícia Federal. Vamos lá, APF é o quê? É o órgão supremo, certo? Não é o órgão. Quem certifica é a PF. Mas quem autoriza, né? Quem autoriza é o SINARME. O SINARME que faz o registro. Então, se o SINARME faz o registro, quem homologa é a Polícia Federal. Então, por isso que às vezes a pessoa pode confundir, né? Será expedido pelo SINARME? Não, será expedido, o documento é da Polícia Federal. Mas será precedido após a autorização do SINARME. Então, só para não confundir essas questões. Tá bom? Gente, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado aí da revisão. Tentei me aprofundar e explicar os detalhes aí. Ficou até um pouquinho extenso, mas eu gosto de estar trabalhando alguns conceitos, não só falar o que está certo e o que está errado, para a gente também fazer a parte de revisão, né? Eu acho que são esses tópicos que vão cair. Pode cair lei orgânica, eu não coloquei no meu simulado porque a banca nunca cobrou. Pode ser que cobra, bom dar uma estudada. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado e é isso. Obrigado. Abraço.